Então, agora nós vamos trabalhar mais a questão matemática e conhecer um pouquinho mais dessas relações trigonométricas, conhecer um pouco das fórmulas que envolvem as relações e ver alguns macetes aí para a gente poder lembrar sempre dessas fórmulas com muita facilidade. Bora lá? Vamos tratar agora da trigonometria no triângulo retângulo, que é aquele triângulo que nós conhecemos, né? Que tem o ângulo de 90 graus. E em função desse triângulo retângulo, a gente já conheceu também um pouquinho do Teorema de Pitágoras, que fala dos nomes hipotenusa, cateto, porque a gente vai usar os nomes de Pitágoras. Tá? E aí nós vimos através do Teorema de Pitágoras, então, que a hipotenusa é o lado de maior dimensão do seu triângulo retângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, certo? E que os outros demais lados desse triângulo, que formam o ângulo reto, são chamados de catetos. Então, dito isso, nós vamos para as relações trigonométricas. O que é uma relação trigonométrica? Na verdade, se nós estamos falando do triângulo retângulo, nós vamos lembrar que nós vamos trabalhar com os lados versus ângulos desse triângulo. E aí, essas relações, quando nós calculamos, né, e juntamos ângulos versus lados, nós temos alguns nomes que surgem, que é chamados de seno, cosseno e tangente. O seno é um nome dado para a relação trigonométrica em que se tem informações de dois lados do triângulo e um ângulo interno. Vamos entender melhor isso olhando a imagem aqui. Chamamos de seno toda relação de divisão, ou seja, de razão entre um lado de um triângulo com o outro lado do triângulo. Quais lados? Mais precisamente o chamado de cateto oposto pela hipotenusa. O que é cateto oposto? Oposto, por que esse nome veio agora, sendo que nós só tínhamos falado de cateto até agora? É porque eu estou olhando agora este ângulo aqui do triângulo. E quando eu olho esse vértice, este ângulo interno chamado de alfa, eu tenho dois catetos. Eu tenho o cateto que é chamado de oposto, ou seja, está sendo produzido oposto a esse ângulo, e tenho o cateto chamado de adjacente, que é aquele lado do cateto que é formado por esse ângulo que eu estou observando. Então, eu posso resumir que o meu seno de um ângulo específico, no caso chamo de alfa, é tido pelo meu cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. E podemos simplificar os nomes usando co dividido por h. Cosseno agora eu vou observar a relação trigonométrica. Quais lados agora que eu estou observando? Verifique que eu estou ainda olhando o mesmo ângulo, então eu estou observando este ângulo aqui, ó, interno, que é chamado de alfa. E agora, então, eu vou trazer a divisão, a razão entre quem? Entre o cateto adjacente, que é aquele lado que ajuda a formar o ângulo em que eu estou vendo, que eu estou observando, e vai dividir pela minha hipotenusa, que é o segmento de maior dimensão do meu triângulo, que consequentemente também é o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, eu digo que o meu cosseno de um ângulo alfa, um ângulo que eu estou observando, é dado pelo cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa, que é o K dividido por H. E por último, não menos importante, vamos falar da tangente. É uma outra relação matemática que também é produzida dentro do triângulo retângulo, que é quando eu observo o que especificamente? A divisão entre dois lados do triângulo. Dentro do quê? Dentro de um ângulo específico. Novamente, eu continuo olhando para esse ângulo do canto esquerdo da tela, chamado de alfa. E agora eu digo que é a tangente desse ângulo, porque eu vou dividir o meu cateto oposto, que é o lado oposto a esse ângulo que eu estou olhando, pelo meu cateto adjacente, que é o lado que forma esse ângulo que eu estou observando. Então, a minha tangente é tida pela divisão entre o cateto oposto pelo meu cateto adjacente, que é o coca. E é aí que entra os macetes da matemática. Então, para a gente lembrar um pouquinho dessas fórmulas que eu mostrei para vocês agora, vamos seguir o baile aí falando de uma frase muito bacana. É chamada assim, ó, corri, caí com coca na mão. Essa frase aqui pode gravar na mente de vocês e ficar fácil de lembrar as fórmulas de seno, cosseno e tangente. Vamos aqui na sequência. Seno. O seno de um ângulo que eu estou observando é tido pelo cateto oposto pela minha hipotenusa. Então, é o corri. É o CO com H. Corri. O cosseno de um ângulo que eu estou observando é tido pela divisão do cateto adjacente pela minha hipotenusa. Então, eu digo que eu caí. E a tangente de um ângulo que eu estou observando é tida pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente.
que é chamada a palavra coca. Então, corri, caí com coca na mão. Outro macete também que você vai encontrar pela internet são algumas frases que correlacionam com as fórmulas. Então, a primeira frase diz o seguinte: andou de costas? Caí. No caso, é o cosseno. Cateto adjacente pela hipotenusa. Está sendo roubado? Corre. Então, você tem o cateto oposto pela hipotenusa. Tá gostoso? Então, é a coca, cateto oposto pela adjacente. Mais um macete para você ficar esperto e ligado aí para lembrar dessas formas. Então vamos praticar, né? Nada melhor do que colocar a mão na massa e a gente poder entender essas relações trigonométricas nos exercícios. A primeira coisa que você tem que observar é se os triângulos retângulos ao qual você está analisando possuem as três informações, três dimensões dos lados. Por quê? Porque vai acontecer de você não ter um desses lados e você precisar trazer a informação primeiro antes de começar a fazer as relações trigonométricas. E como fazer isso, então? Bom, lembrando que é um triângulo retângulo, basta aplicar Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Através dessa fórmula, você consegue encontrar o lado, né, faltante, a informação faltante no triângulo retângulo, combinado? Aqui no caso, o meu triângulo já tem as informações. Então, aqui tá fácil para encontrar o seno, cosseno e tangente. Vamos começar com o seno do ângulo, no caso, o beta que eu estou encontrando. Seno é o corri, e o corri é o cateto oposto pela minha hipotenusa. Observando aqui as informações do triângulo, vamos nomear, né, os lados. Então, eu tenho o primeiro lado aqui sendo a minha hipotenusa, que é o de maior dimensão, então aqui é meu H. Tenho esse lado aqui que forma o meu ângulo beta, que aqui estou observando, no caso, meu cateto adjacente, que sobra, então, consequentemente, o lado oposto, sendo o cateto oposto. Então, dito isso, basta agora a gente fazer o quê? Substituir os valores. E aí nós temos, então, cateto oposto 14, a hipotenusa 50, e você não vai parar por aqui. Lembra que fração sempre tem que ser reduzida, simplificada. E aí você vai simplificar por 2 em cima, 2 embaixo, reduzir ao máximo 7,25A. O seno do beta é o cateto adjacente pela hipotenusa. Você verifica que é 48, a hipotenusa é 50 e você vai simplificar novamente essas frações, ao máximo que você puder. Então, aqui vai dar 24, que divide 25. E agora a tangente do ângulo beta, que vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, no caso, coca, e vamos substituir os valores. Cateto oposto é 14, cateto adjacente é 48. Simplifica novamente por 2 no caso, vai dar 7,24 avos. E é isso, relações trigonométricas. E aí, o que achou dessa aula? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito as suas anotações aí no caderno e vamos exercitar.